ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, já estamos no ar com o Inclusão e Saúde. Cidadania, solidariedade e qualidade de vida ao seu alcance. É sempre bom contar com a sua companhia. Por isso, muito obrigado mesmo pela audiência. No programa de hoje, a história da pequena Glória de 3 anos de vida. Diagnosticada com microcefalia e sem contar com o tratamento adequado em seu município, a menina encontrou apoio na APAI de Aracaju. Ainda hoje, fazendo referência ao Dia da Adoção, comemorado a cada 25 de maio, a entrevista especial com o juiz Manuel Costa Neto. Aqui no estúdio, a entrevista com a Bárbara Vasques, coordenadora pedagógica da APAI de Aracaju. Em pauta, as estratégias usadas pela entidade para o desenvolvimento educacional dos alunos. O programa Inclusão e Saúde está só começando. No quadro O Seu Direito, a entrevista é com a doutora Juliana Santos, advogada. Já já a gente volta logo depois de um rápido intervalo. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde. Aqui você encontra exemplos de cidadania, solidariedade, conhecimento e qualidade de vida. E atenção, você que gosta de festejos juninos. Dia 17 de junho, não perca o Arraiá da APAI de Aracaju. Começa às 3 da tarde com o trio Pé de Serra de Chiquinho do Alemar, brincadeiras, comidas típicas e a apresentação da quadrilha junina século XX. Será dia 17 em frente à própria APAI de Aracaju, no bairro Industrial. Mais informações, 3205-4600 ou 3215-5959. E agora, nossa reportagem especial que mostra a história da pequena Glória, diagnosticada com microcefalia e sem contar com o tratamento adequado em seu município. A menina de 3 anos de vida encontrou apoio na APAI de Aracaju. Acompanhe. A pequena Glória Tereza, de apenas 3 anos, foi diagnosticada com microcefalia e é uma das mais novas pacientes da APAI de Aracaju. Hoje, ela recebe atendimento especializado gratuito na busca por uma melhor condição de vida. A fisioterapia é uma das necessidades dela numa rotina nada fácil, sempre acompanhada pela mãe, Mariana Carlos. Mas apesar das dificuldades do dia a dia, a mãe comemora o fato de encontrar na APAI o apoio necessário. A estrutura, quando eu vi, aí eu achei que era aqui que minha filha, eu ia ver uma melhora para ela, aqui através da APAI. Eu acho que agora ela vai evoluir mais, porque aqui ela vai poder ter todos os tratamentos que antes ela não tinha. A alegria dessa mãe tem explicação. É que antes de conseguir o atendimento da filha na APAI, enfrentou uma verdadeira batalha junto à saúde pública. A menina mora no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. E, segundo a mãe, por não encontrar a assistência devida no município, teve que recorrer a Aracaju. Mesmo assim, não pôde ficar por muito tempo. Aí veio uma moça de lá conversar comigo, dizendo que ela tinha que sair, porque ela era de Nossa Senhora do Socorro e o atendimento de lá ia ser só para os de Aracaju. Aí eu disse, e agora como é que minha filha vai ficar sem o tratamento? Aí ela disse, pediu para me recorrer no posto de saúde para poder ela ficar fazendo pelo posto de saúde do Conjunto Jardim, que lá tem a motora. E os restantes dos tratamentos dela, que ela precisa, pediu para me recorrer por Aracaju, no João Alves, que tem, e foi no João Alves, no Marco Ceres, e eu ainda não sabia da APAI. Aí foi uma colega que me indicou a APAI. A APAI de Aracaju dispõe hoje de toda uma ampla estrutura no processo de reabilitação para casos como o de Glória Tereza, incluindo a estimulação precoce, que favorece e muito para uma melhor condição de saúde do paciente. Estrutura que é mantida principalmente com a ajuda de pessoas de boa fé e nenhum serviço é cobrado. Depois que surgiu o efeito da inauguração, da reinauguração do setor, nós recebemos 4 novos usuários que têm entre 0 e 3 anos e nós estamos atendendo, a essa demanda.
eles vão inicialmente, passa por uma triagem com o serviço social para conhecer o histórico da família e posteriormente eles são encaminhados para as áreas, né, que já tem os atendimentos, que são a terapia ocupacional, que trabalha, né, com o sensorial do usuário, né, ele estimula, né, a exercícios mesmo do dia a dia, das práticas, para que ele vá começando a conhecer, né, os estímulos, com brinquedos, né, com material, no caso é o arroz, são utensílios utilizados mesmo pela terapeuta ocupacional. Aí depois ele passa pela psicóloga nos dias determinados, pela fisioterapia, né, pela fonoaudióloga, tudo isso são as atividades pertinentes a esses usuários, para que a gente consiga estimulá-lo até os 3 anos de idade. E posteriormente, né, a gente está inserindo ele em outras atividades, após os 3 anos de idade, né, que seria o OEE e as outras funções, oficinas e tal, e aí a gente está encaminhando. Que bom, né, que tanto a Glória quanto a família dela encontraram a APAE de Aracaju como apoio. O lamentável é que municípios como Nossa Senhora do Socorro não estejam prontos para situações como essa. É por isso que quanto mais você puder ajudar a APAE, não hesite. Quer saber como contribuir? Ligue durante o horário comercial para 3205-4600 ou 3215-5959. E agora a entrevista com Bárbara Vasques, coordenadora pedagógica da APAE de Aracaju. Seja bem-vinda ao nosso Inclusão e Saúde, Bárbara. Aproveitando o ensejo, já que a gente está falando da APAE, claro, você tem essa grande responsabilidade lá de cuidar da área de educação. Como é que é? E também fazendo referência ao Dia do Pedagogo, dia 20 agora, que passou. Quer dizer, como é que é tratar com esse público? O que é diferente quando se fala da pedagogia? Na verdade, assim, tratar com esse público é sempre um desafio, né? A gente está sempre se desafiando, tanto eu enquanto coordenação, né, pedagógica, em estar preparando a equipe para trabalhar com eles, quanto ao nosso próprio currículo, o que é que a gente vai trabalhar no dia a dia. Mas as instituições, elas hoje estão, digamos, dando essa condição para quem está entrando numa faculdade, para quem está buscando conhecimento? As instituições acadêmicas, elas dão esse suprimento para vocês ou a prática acaba lhe dando uma melhor condição? Na verdade, assim, hoje o grande quesito, né, de responsabilidade que falta, acho que tanto às universidades, né, em Sergipe, quanto a mesmo o âmbito escolar, na educação básica, seria a questão da acessibilidade. Eu acho que hoje a dificuldade que nós enfrentamos é essa. Claro, teve um avanço, mas ainda isso dificulta, né? Criam barreiras para essas pessoas terem um desenvolvimento maior do que poderiam se tivesse essa acessibilidade. Especificamente falando sobre a APAE de Aracaju, e como é que funcionam essas estratégias que vocês utilizam para lidar com esse público, através das oficinas, através até mesmo da AVD, né, que é um espaço que vocês utilizam lá para uma vida diária que eles podem estar tendo também, mas no quesito educação, como é que funciona isso na prática na APAE? Então, basicamente hoje nós trabalhamos com 2 vertentes, né, 2 modalidades, que é o atendimento educacional especializado e as oficinas que nós chamamos de vivência. No atendimento educacional especializado, hoje a gente presta, na verdade, um serviço às escolas que não têm, né, esse recurso, essa sala de recurso. AE, né? Isso, que ele justamente é definido pela Lei 7.611, de 2011, onde ele prevê a gratuidade e a obrigatoriedade dessa sala de recurso multifuncional para as pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e as pessoas com superdotação e altas habilidades. Então, há uma obrigatoriedade dessas salas, mas muitas escolas ainda não se prepararam, né, que é a questão da acessibilidade que eu falei, não se prepararam e não têm essas salas. Nós, enquanto APAE, fornecemos esse serviço. Nós atendemos essas crianças que não têm salas de AE nas suas escolas, no contraturno, ou seja, no horário contrário ao seu horário de aula. E lá nós trabalhamos com questões lúdicas, trabalhamos com atividades relacionadas ao que eles estão aprendendo na escola, de forma que facilite a inclusão para a própria escola.
E a gente consegue ter esse acompanhamento através das visitas, né? Semanalmente nós fazemos visitas a determinadas escolas, às quais nós atendemos os seus alunos, para ver de fato se essa inclusão está acontecendo. Isso, escola pública ou escola privada? Escola pública ou vale particular. para as duas, né? Exatamente. Agora, quando você fala de atividades, oficinas, o que acontece, digamos assim, no dia a dia? Cita alguns exemplos. Eu sei de um projeto, inclusive, que vocês estão trabalhando com a própria Universidade Federal de Sergipe. Isso faz parte? Isso. Nas oficinas, né, as vivências, nós trabalhamos, graças a Deus, temos tido muitas parcerias, né? E hoje nós trabalhamos com a Oficina de Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Federal. Engenheiros agrônomos vão até a APAI ministrar algumas aulas, aulas pontuais sobre plantações, sobre essa questão de meio ambiente mesmo. E 2 vezes também por mês, os meninos da APAI, os nossos alunos dessa oficina específica, vão até o campus rural da UFES, onde lá eles vão vivenciar, né, também a questão da plantação e ter aulas fora desse ambiente, mesmo propriamente dito de sala. Eles não ficam só numa sala. Entendi. Isso também a gente dá continuidade com a oficina de leitura, que é uma outra oficina, onde nós trabalhamos também com a parceria da cordelista Isabel Nascimento, lá na Biblioteca Epifânio Dória, onde os meninos também vão até a biblioteca ter acesso à literatura de cordel, contação de histórias e vivenciar uma realidade realmente fora da institucionalização. E tem um lado lúdico também que faz parte, e isso acontece e pode ser contado como parte da educação deles, quer dizer, teatro, outras atividades? Sim, nós temos a oficina de teatro, né? Nós temos a oficina de teatro e de música onde eles conseguem, e os professores também conseguem, explorar essa questão da ludicidade, expressão corporal. Muitos alunos têm dificuldades para se comunicar e, através dessa ludicidade, dessas oficinas, eles conseguem expressar-se, né, corporalmente, até apenas um sorriso, isso já expressa o sentimento de alegria, de satisfação, de estarem participando, né, se sentindo com autonomia de participar de uma apresentação musical ou teatral. Você falou a palavra-chave, e pelo menos na minha maneira de ver, quando se refere ao deficiente, a pessoa com deficiência, porque aquilo que eu falei em outros programas já, e a gente está reforçando muito isso, essa autonomia que ele precisa, tanto na escola quanto nos demais ambientes, em casa, é disso que acho que eles estão precisando, Bárbara, e principalmente quando se refere à educação? Exatamente. E essa autonomia, ela é conquistada com a inclusão, né? Hoje, os nossos alunos, eles conseguem justamente demonstrar, através das oficinas, do AEE, o desenvolvimento dia a dia, mês a mês, através dos projetos. Eles conseguem demonstrar essa autonomia na prática, tanto dentro da instituição quanto fora. Bárbara Vasques, coordenadora pedagógica da APAI de Aracaju, bem-vinda ao nosso Inclusão e Saúde. Claro, até uma próxima oportunidade, espero que seja a primeira de muitas outras que virão. Obrigada pelo espaço também. Bom, aproveitando, eu quero convidar você para comparecer à APAI e conhecer de perto esse trabalho pedagógico que é desenvolvido pela Bárbara e toda a sua equipe. Vale a pena isso, eu garanto a todos vocês. E agora vamos a mais um rápido intervalo e na volta a entrevista com o juiz Manuel Costa Neto. Em destaque, a experiência nos tribunais, direitos e deveres de quem adota uma criança. Pode ter certeza que vale a pena, hein? Já já você não pode perder essa entrevista. Voltamos já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Conforme anunciamos, o nosso entrevistado para falar sobre o Dia da Adoção, comemorado a cada 25 de maio, é o juiz Manuel Costa Neto, que está aqui conosco para a entrevista. Doutor Manuel Costa Neto, inicialmente, o senhor é uma pessoa muito habilitada para falar sobre esse assunto, não só pelo fato de ser um magistrado, conhecer dessas experiências dos tribunais, mas também pelo fato de ter adotado um filho, hoje, já com 28 anos. O que foi isso para o senhor? O que significou? Na verdade, são coisas separadas. Eu tive essa experiência profícua da adoção
há 28 anos atrás, é meu filho mais velho, é aquele filho do coração, cuja gestação acontece no coração. E isso me deu uma experiência em relação à adoção, não só trazida de livros, mas da própria vida. Pelo próprio acompanhamento, a convivência, e isso favoreceu a um trabalho profissional muito mais adequado. Ou seja, a questão da criança e adolescente sempre me atraiu muito. Por isso, a adoção, para mim, é um fator preponderante na minha atividade como profissional. Com relação às dificuldades que as pessoas falam que existem, né, para adotar uma criança, é muito complicado assim mesmo? É aquela velha adagem popular, paga o justo pelo pecador. Infelizmente, existem pais, mães de crianças deferidas para adoção inescrupulosos que fazem comércio. Ora, o tráfico de pessoas, ele faz um lucro, ele gera um lucro de 8 vezes superior ao tráfico de drogas, por exemplo. E é comum, infelizmente, mães venderem seus próprios filhos. É aquilo que o ECA busca obstar, que é a chamada adoção dirigida. Aquela adoção financiada na gravidez durante esse período pelos próprios pais, futuros adotantes, e a compra efetiva do filho. Por isso, o ECA estabelece um cadastro de preferência, e não simplesmente uma escolha subjetiva, discricionária, de adotantes e adotados, a fim de evitar esse horrendo, nefasto comércio de pessoas humanas. Agora, pela sua experiência nos tribunais, significa dizer que a gente tem muito mais pessoas hoje para serem adotadas ou pessoas desejosas para adotarem crianças? Existem mais crianças para serem adotadas, em muito maior número. Infelizmente, a gente sempre enfrenta determinados preconceitos. E um preconceito que é grave, ao meu sentir, é o preconceito da cor. Para você ter ideia, até mesmo casais de pele negra, por exemplo, eles vão para a adoção e fazem a escolha de um bebê de pele clara, um pardo, quando, na verdade, imitando a natureza, o normal seria, afinal de contas, a pele é apenas um detalhe. O espírito não tem cor, quem tem cor é o corpo, para uma função específica, para uma proteção específica, inclusive. Então, esse tipo de discriminação é muito presente, como também a discriminação em relação ao instinto. As pessoas ficam dizendo, eu posso pegar uma criança com um instinto ruim. Quer dizer, o instinto ruim é só quando não nasceu de você. E se nasceu de você, não tem instinto ruim nunca? Não tem sentido nenhum. Afinal de contas, o instinto da pessoa humana, ele é formado não só daquela parte animal, mas também daquelas experiências vivenciadas no passado. Outro problema é, claro, o fato de que crianças que são portadoras de anomalia psíquica, principalmente num momento como esse, em que nós temos a famosa mãe do crack. Ou seja, o crack, como é um estimulante, propicia uma interação sexual muito mais frequente, resultando gravidez, e essa gravidez tem uma forte propensão para que a criança nasça sequelada. E aí, uma criança sequelada, física e mentalmente, torna muito mais difícil a sua adoção por parte de pessoas que queiram ter este ato altruísta. Doutor Manuel Costa Neto, e com relação à discriminação, isso acontece muito em relação aos casais adotantes? É comum isso ocorrer? Não, na verdade, o que nós temos é o seguinte, e, claro, a gente orienta o adotante. Tudo aquilo que fica fazendo parte da nossa história de vida recrudesce um dia do nosso inconsciente para o consciente. Por exemplo, uma criança que sofre durante a fase intrauterina, fetal, a rejeição, isso repercute. A criança que é abandonada ao nascer, isso repercute. Por exemplo, para os casais adotantes, nós sempre dissemos que aqueles pais devem estar preparados. Quando aquela criança estiver, na verdade, passando para a puberdade, para a adolescência, ela vai fazer sentir aquela dor do abandono infantil. Ou seja, nenhuma mulher vai merecer minha confiança, porque a mulher que me gestou e me pariu, me abandonou.
a mulher vai sofrer uma consequência, a mulher adotante, de uma certa dicotomia de sentimento do adotado entre amor e rejeição, como se não fosse capaz de confiar naquela mulher que está adotando. Então, os adotantes, eles têm que estar preparados para essa rejeição, principalmente quando entra na fase da adolescência. Esse conflito interior do adotado é muito presente na vida prática nossa. Agora, em que momento dizer para o filho adotado que, de repente, ele é adotado? Existe uma orientação do ponto de vista jurídico ou depende de cada caso? Na verdade, a gente estimula desde os primeiros passos, principalmente se houver diferença física, fisionômica, cor da pele, por exemplo, que diga que realmente é aquele filho nascido do coração e não do ventre. Nós assistimos algumas vezes pessoas que querem adotar porque estão solitárias, ou seja, a criança passa a ser uma muleta para ele, num sentido de vida. Pessoas que querem adotar porque o casamento, a relação vai mal, então a criança passa a ser a salvação da pátria. Pessoas que querem adotar para ganhar o status de especial dentro da coletividade. Ora, alguém que foi capaz de amar um ser fora de si mesmo através da adoção, um destaque social, como se a adoção divinizasse alguém. Pessoas outras que querem adotar por um fator político-social. Eu vou adotar porque eu vou tirar uma criança da miséria. Olhe, adoção não compactua nem com caridade. Não troque seu cachorro por uma criança pobre, contrariamente do que diz o poeta. Não troque, porque adoção não é fator de satisfação psicológica de necessidades e carências. Adoção não é salvação de casamento. Adoção não coloca você num patamar social como pessoa especial na sociedade. E, fim, a adoção não se adequa a nenhum desses fatores, nem com caridade. Olhe que caridade é um dos pontos cruciais de qualquer atividade, desde a chamada filantropia do paganismo, até mesmo a caridade defendida pelos espíritas. Mas não adote por caridade, não adote por nenhum desses fatores. A adoção só se coaduna com amor, nada mais do que isso. Agora, doutor Manuel Costa Neto, para quem decide ou quem deseja adotar uma criança, quais são os passos? É muito complicado? É fácil. Em qualquer juízo da infância e da juventude, nós temos, primeiro, uma relação de documentos que não se exige grandes coisas, nem grandes condições econômicas e financeiras. É simplesmente, primeiro, participar de um cadastro local, que irá habilitar essa criatura à adoção. Então, neste caso, esse é o primeiro passo. São documentos triviais para um cadastro. Claro que nós não vamos entregar uma criança para alguém que tem um histórico, uma folha corrida de polícia terrível, o que pode denotar o interesse escuso. Nossas precauções são precauções normais para a não utilização da criança para questões de tráfico, a não utilização de criança para efeito de subtração de órgãos, ou seja, são situações que a gente busca temer para que não aconteça, porque nós devemos levar em conta a integral proteção à criança e o melhor interesse dela. Que entrevista esclarecedora essa, né? Espero que ela tenha ajudado você a refletir sobre o tema. E ainda, claro, que você possa ter aproveitado o bastante. Bom, e agora é hora do quadro O Seu Direito. Pois é, hoje no quadro O Seu Direito, a advogada Juliana Santos. Bem-vinda, doutora Juliana, que é o nosso Inclusão em Saúde, e desde já pode ficar à vontade, porque o quadro O Seu Direito normalmente aqui é atendido pelo doutor André Cazucas, mas hoje trazendo a senhora aqui para conversar com a gente, trazer algumas dicas importantes. O assunto que a gente pautou para hoje é algo que a gente já tinha até falado com a Bárbara Vasques, coordenadora pedagógica da PAI de Aracaju, mas não da dimensão pedagógica, mas da dimensão do direito. As escolas convencionais, por exemplo, elas podem
rejeitar alunos deficientes? Então, elas têm que acolher todos, ela pode dizer que não tem estrutura. O que é que a lei prevê nesse sentido? Bom, Evanilson, as escolas, sejam elas públicas ou privadas, elas têm a obrigação de acolher essas crianças. Só que quanto a esse assunto existe uma divergência. Inclusive a Confederação Nacional das Instituições de Ensino, elas se manifestaram contra a obrigatoriedade de adequação das escolas, porque o Estatuto ele prevê que as escolas devem ser adequadas para acolher essas crianças, e essa adequação ela corresponde a equipamentos, estrutura e profissionais. E o Sindicato Nacional das Escolas Particulares, eles inclusive ajuizaram uma ação perante o STF, pleiteando que fosse revogada a obrigação da vedação de cobrança de taxa extra, porque as escolas privadas elas não podem cobrar nenhum valor extra para poder acolher e manter essas crianças. Então a estrutura que eles têm que prover é uma estrutura que vai dar essa condição diferenciada, mas não podem cobrar por isso. Isso. Inclusive, essas crianças, elas devem participar de todas as atividades propostas. Elas não podem, de forma alguma, ser excluídas de qualquer coisa que a escola possa proporcionar. Só que é importante que a gente preste atenção que, apesar dela ter que ficar inserida nas atividades, elas devem ser respeitadas os seus limites, porque você não pode exigir dessas crianças que elas se comportem exatamente da mesma maneira que as outras, que as demais. Estamos falando de atividade física, Isso. atividade convencional na sala de aula, quer dizer, todas as atividades respeitando o limite de cada uma delas. Mas e os alunos, doutora, os colegas, enfim? A escola tem algum tipo de responsabilidade se porventura um contratempo acontecer? Às vezes a criança pode ser vítima de bullying. Né? A escola, como é que ela pode ser chamada a atenção? O que pode acontecer com ela? Então, essa adequação prevista pelo Estatuto, que está em vigor desde 6 de julho de 2015, ele prevê que essa adequação seja com relação aos profissionais também. Os profissionais eles devem ser capacitados para conseguir resolver qualquer problema que possa acontecer com essas crianças. Qualquer tipo de qualquer conflito, tipo de pressão contratempo. psicológica. Mas isso serve para a escola privada, mas também para a escola pública. Também para a escola pública. Bom, o mais importante, independente da legislação, ao meu ver, é que a gente dê essa atenção, mas que esteja preparado. Porque cumprir a lei é obrigação, mas, até como a gente já conversou numa outra oportunidade com o Fábio Oliveira do Instituto G. Barbosa, ele disse que a entidade, por exemplo, vai além do que a lei prevê. Então, nesse caso das escolas, se as escolas bem soubessem, não só por uma questão de mostrar que isso tem a ver com responsabilidade social, mas tem a ver com acolhimento. Então, tem que ir além da lei, se for possível, né, doutora? Sim. É o ideal. É o ideal. Doutora Juliana Santos, muito obrigado, hein, pelas suas dicas. Espero tê-la também em outras oportunidades, inclusive aí a pedido do nosso querido André Cazucas. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Bom, esse é o nosso Inclusão e Saúde de hoje. O que é que você achou do programa? Quer dar outras sugestões sobre temas relacionados à inclusão e saúde? Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/apaiaracaju, ou ainda ao nosso site, www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web em www.apaifm.com.br. O Inclusão e Saúde tem exibição inédita sempre aos sábados, às 10 da manhã, com reprise às quartas-feiras, às 2 da tarde, aqui na sua TV APLP e também pela APAI FM. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.